Áudio 20. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia, o perdão do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás, e voltamos para mais um estudo do nosso livro Armado para a Guerra. Vamos estudar mais uma vez? Hoje o nosso áudio de número 20, a continuação do capítulo 8, vamos falar indo além da carne. Quando Davi olhou para trás, para suas experiências passadas e refletiu na bondade de Deus que havia sido concedida a ele na sua vida, ele pôde olhar bem de frente esse conflito com Golias e declarar ao rei Saul, em 1 Samuel 17, 36 e 37 diz: Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e o que o Senhor esteja com você. Observe a reação de Saul e o desejo de Davi de ser usado por Deus. Nos versículos 38 e 39 diz: Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada. Davi já havia matado o leão e o urso sem o uso de qualquer armadura ou armamento natural. Entretanto, por causa do tamanho do gigante filisteu ameaçador, Saul pensou que Davi precisasse de mais do que fidelidade. Foi como se Saul estivesse dizendo ao jovem que estava diante dele: Davi, essa luta com Golias vai ser muito mais intensa que o seu conflito com o leão e o urso. Portanto, deixe-me ajudá-lo. Deixe-me colocar o meu capacete na sua cabeça e vesti-lo com a minha couraça de escamas. E tome, Davi, leve a minha espada com você também e use-a como se fosse sua. Você pode imaginar o quanto o jovem Davi deve ter parecido tolo com aquela armadura enorme de Saul? Você pode ter certeza de que as intenções de Saul eram as melhores. Ele queria que Davi estivesse seguro e adequadamente equipado com uma armadura igual à armadura de Golias. Entretanto, o conselho de Saul era extremamente ineficiente. Davi nunca usara uma armadura assim antes. Se ele tivesse ido à batalha vestido com a armadura pesada do rei, ele ficaria tão pesado que teria sido incapaz de guerrear com êxito. Esse é o motivo pelo qual no versículo 39 continua dizendo: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Antes disso, Davi havia derrotado seus inimigos sem armas carnais, sabendo que não estava acostumado com esse tipo de arma natural e que, portanto, elas não lhe serviriam de nada. Davi tirou a armadura de Saul e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Isso está escrito no versículo 40. Observe que a palavra diz que Davi foi-se achegando ao filisteu. Davi, um jovem, em seus anos da adolescência, atacou um gigante com 320 quilos de armamento, sem ter nada em suas mãos para matá-lo, além de uma funda e 5 pedras. De acordo com a dimensão natural, Davi não estava equipado para enfrentar esse tipo de inimigo, mas de acordo com a dimensão espiritual, Davi estava revestido com a armadura de Deus e capacitado pelo poder de Deus. Golias não podia ver essas armas espirituais com os seus olhos físicos, portanto, ele não fazia ideia de que Davi estava armado para a guerra. Veja o que está escrito em 1 Samuel 17, os versos 41 a 43. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Golias estava esperando mais. Ele pensou que os israelitas finalmente haviam encontrado um soldado páreo para ele. Esse é o motivo pelo qual o seu escudeiro ia diante do gigante. Esse escudeiro devia proteger Golias dos golpes do seu desafiador. Mas quando Golias olhou em volta e viu apenas o pequeno jovem Davi, ele ficou chocado.
imediatamente o gigante filisteu começou a ridicularizar Davi e o seu Deus. Golias começou a usar as suas ferramentas de assédio mental e verbal, assim como o diabo faz hoje, tentando intimidar Davi e paralisá-lo pelo seu medo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Versículo 44. Assim como todo o exército de Israel havia sido mobilizado por 40 dias pelas acusações ultrajantes de Golias, agora o gigante filisteu usava a mesma estratégia novamente na tentativa de imobilizar e paralisar Davi com vanglórias inflamadas e absurdas e alegações mentirosas. Se Davi tivesse tirado os olhos do Senhor e parado de meditar na sua fidelidade, ele teria começado a considerar que Golias tinha a dizer. Logo, essas ameaças teriam imobilizado Davi, assim como imobilizaram o exército de Israel. Mas antes que as ameaças do gigante tivessem a oportunidade de criar raízes em sua alma e de produzir um medo paralisante, Davi pronunciou a sua declaração de guerra contra o inimigo, e isso está em 1 Samuel 17, 45 a 47. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Depois de fazer sua declaração de guerra, Davi não perdeu tempo. O versículo 48 diz: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Isso deve ter chocado Golias. A maioria dos desafiadores fugiria dele, mas Davi se apressou. Em outras palavras, quando o momento de conflito finalmente veio e Davi viu Golias vindo, ele pegou a sua funda e as suas 5 pedras e correu para o gigante. Foi como se o jovem estivesse dizendo a si mesmo com prazer: agora a ação vai começar. A palavra continua: tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu. Mas espere, Davi ainda não havia terminado. Enquanto Golias estava deitado com o rosto voltado para o chão, perplexo pela pequena pedra que fora tirada na funda de seu jovem oponente, Davi agarrou a oportunidade para garantir que o trabalho fosse concluído. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E quanto a você? Está cansado dos filisteus em sua vida? Você está cansado de ser mentalmente assediado e emocionalmente atormentado pelas insinuações mentirosas e as acusações caluniadoras do adversário? Você gostaria de atirar uma pedra na cabeça desses pensamentos de acusação e atirá-los perplexos ao chão? E depois cortar a cabeça deles para que eles nunca mais possam assediá-lo? É exatamente por esse motivo que Paulo nos incentiva: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Treinamento e instrução natural são coisas boas, e todos nós precisamos receber tanto disso quanto possível. Entretanto, todos nós devemos finalmente descobrir que as armas naturais e a instrução natural não nos ajudarão nessa luta contra o inimigo espiritual invisível. Nesses momentos, precisamos nos mover além da esfera dos nossos meios carnais de defesa e entrar na esfera da armadura espiritual. Essa armadura revestirá cada um de nós com o poder para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Seria uma grande injustiça concluir esse capítulo sem explicar o que o nome diabo significa. Quando você tiver um entendimento acerca desse nome, saberá que era a natureza do próprio diabo que estava operando por meio de Golias para intimidar o exército de Israel.
O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos e é um composto das palavras dia e balo. A palavra dia traz consigo a ideia de penetração e a palavra balo significa tirar alguma coisa, como uma bola ou uma pedra. Literalmente, a palavra diabolos descreve a ação repetida de atingir alguma coisa vez após vez, até que por fim a parede ou membrana esteja tão enfraquecida que possa ser completa e inteiramente penetrada. Assim, o nome diabo não é apenas um nome próprio para esse arqui-inimigo da fé, mas ele também denota o seu modo de operação. O diabo é alguém que ataca repetidamente, vez após vez, até que finalmente ele quebra a resistência mental de uma pessoa. Quando a resistência mental dessa pessoa é rompida, o diabo então ataca com toda a sua fúria para penetrar e tornar cativa a mente e as emoções dessa pessoa. É assim que o inimigo opera. Ele tentará repetidamente atingi-lo com mentiras, sugestões, acusações e alegações, bombardeando você com um ataque caluniador após o outro. Desse modo, o diabo tenta esgotá-lo, procurando uma oportunidade para fazer a sua jogada e tornar você cativo em um dos seus momentos de maior fraqueza. Se o inimigo conseguir encontrar você com a guarda abaixada, ele tentará então abrir o caminho até a sua mente para que possa confundir as suas emoções com jogos mentais. O objetivo dele é enganá-lo a ponto de você realmente começar a acreditar nas ameaças dele. Se ele tiver êxito, suas falsas percepções darão poder às mentiras dele para que elas se tornem realidade em sua vida. Agora, você pode entender melhor o senso de urgência por trás da ordem de Paulo em Efésios 6:11. Se quiser viver livremente das mentiras e acusações atormentadoras do inimigo, é absolutamente imperativo que você se revista com toda a panóplia, o cinturão, a couraça, as sandálias e canaleiras, o escudo, o capacete, a espada e a lança, que vem de Deus, para que você possa ter poder explosivo e dinâmico para resistir, orgulhoso e ereto, face a face e olho no olho, contra as estradas que o acusador quer tentar abrir até a sua mente. Glória a Deus! Terminamos mais um estudo e também terminamos o capítulo hoje, o capítulo 8 no dia de hoje. Vamos orar por você. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Pai, por estarmos aprofundando na Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando a como usar as armaduras mediante o Teu poder. Que as nossas armas, Pai, sejam espirituais em Ti. Que possamos, meu Deus, estar na Tua presença todos os dias para resistirmos a essas ciladas que o inimigo lança em nossas mentes, em nossos corações, para nos enfraquecer, para que não venhamos acreditar que o Senhor pode vencer todas as batalhas por nós. Em nome de Jesus, que nós possamos ir contra as nossas batalhas todos os dias, em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe quem me ouve, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amanhã voltamos para mais estudos. Que o Senhor te abençoe.